palavra risco, acho que é que nem a palavra câncer, né? A gente nem sabe o que é e já morre de medo, mas a gente nem sabe o que é. Vamos tentar entender, pelo menos, o que significa isso? Mas antes de começar com essa dica de hoje aí, não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora pro vídeo? Fala, bonito! Tudo bem por aqui? Hoje estamos em clima tenso. O que é essa tal de risco aí, Marcela? A gente só ouve falar. Sabe aquela música? Eu nunca vi nem comigo, só ouço falar. Você nem sabe o que é risco, você tá com medo do quê? Não é? Gente, viver é um risco. Eu acordei, eu já tô em risco. Eu saí na rua, eu tô em risco, tá? Então a gente tem que entender quais são os riscos que a gente pode correr ou não. Esse risco ele pode ser calculado. Então vamos começar a entender no mundo do investimento aqui o que esse risco quer dizer, tá? E eu vou também te dar uma dica de como mitigar esse risco. Gente, o negócio é o seguinte, a gente já entendeu que o mercado não é de investimento, é alguém que tem dinheiro emprestando para alguém que não tem dinheiro, certo? E tem um intermediador no meio. Geralmente são bancos, corretoras, enfim, ou também esses papéis estão dentro de fundos de investimento, que nem eu falei no outro vídeo, se você não viu, olha aqui em cima, assim, ó, vai ter um linkzinho para você acessar ele. Mas enfim, esses papéis, eles são títulos de dívidas e eles estão dentro de alguma coisa, ou é dentro do banco ali para ele comercializar, ou da corretora, ou do fundo, que seja, certo? Mas se são títulos de dívida, gente, é claro que a gente tem o risco de alguém não pagar, você não concorda? O que aconteceu com as lojas americanas no ano passado? O que aconteceu com a Light no ano passado? Então, assim, tem-se esse risco, tá? A gente tem risco de crédito, a gente tem risco de liquidez, a gente tem risco de mercado, tá? Então, assim, não tem como falar, não tem risco. Tem. Tudo tem risco, mas de acordo com o perfil de cada um é que a gente vai ver como que aquela pessoa responde com relação ao risco, certo? Eu não vou pegar um cara que se ele perder R$1 ele pula da janela e colocar ele num fundo de ações. Como é que eu faço isso? Amanhã ele perde 20 mil, ele faz o quê? Pula da janela. Não dá, gente. Então, assim, o princípio é entender o perfil do cliente. Se o cara é um cara conservador, eu tenho que achar produtos e soluções conservadoras. Se o cara é um cara que já é mais, não, viu? Eu corro um pouco de risco para ganhar mais no longo prazo. Aí a gente já tá falando de outra situação, tá? Então, assim, cada pessoa é uma e eu tenho que respeitar aquela pessoa. Tá? Então assim, Marcela, mas o que é realmente esse risco? Tem só o risco da pessoa não pagar? Não, gente, a gente tá falando também de um país em desenvolvimento que é o Brasil, que ele também representa o seu risco. É muito diferente eu falar, vou emprestar para o Brasil, vou emprestar para Luxemburgo, vou emprestar para o Canadá. É muito diferente, porque são países superavitários, são países mais estruturados, mais desenvolvidos. Então, a gente está inserido num país que ele já tem o risco dele por si só, que é o tal risco soberano, né? Então, a gente tem títulos do mercado, que são títulos do governo, que são os títulos de risco soberano, que são os mais difíceis de dar calote, de dar default, que a gente chama no mercado, tá? Por quê? Porque na teoria, gente, antes de um país quebrar, todas as empresas teriam que quebrar antes dele, tá? É por isso que a gente fala que é um risco soberano, mas você tá inserido nesse risco. Não tem como você falar, não tenho risco. Tem risco. Vamos falar de outro aqui perto da gente, nosso vizinho aqui é Venezuela. Põe seu dinheiro lá. Qual é o risco Venezuela? Qual é o risco Brasil? Qual é o risco N países? Enfim, então o risco ele sempre vai estar, você vai estar inserido nele. E quando a gente olha assim para Brasil, pensando, a gente tem empresas que são muito conceituadas, a gente tem bancos muito conceituados, bancos de primeira, segunda e terceira linha, mas é cultural que a gente só olhe, infelizmente ou felizmente, para os que estão lá em destaque. O banco só tem eles. Não, gente, tem muito banco, tá? Tem muito banco no Brasil, tem muitas empresas boas no Brasil, tá? Tem empresas pequenas crescendo muito aqui no Brasil, mas a gente ainda por falta de conhecimento, por cultura, a gente só fica lá, não, pá, meu dinheiro só tá lá porque esse bancão aqui, se ele quebrar, quebra o Brasil. Não, gente, ele tem risco como o outro banco ali do Zé da esquina. Todos eles têm o mesmo risco. Só que aí, gente, aqui no Brasil, mas Marcela, então como é que eu vou olhar pro banco 1
1, pro banco 2, pro banco 3, ou pra empresa 1, empresa 2, empresa 3. Como é que eu vou saber qual que tem o maior risco? Nós temos empresas, que são as empresas classificadoras de ratings. O que é isso? Elas vão analisar aquela empresa, aquele banco, como elas não vão assim olhar e falar, achei bonito aquele banco, aquela empresa. Não, eles vão no detalhe para dar uma nota de crédito, classificar aquela empresa, aquele banco, tá? E aí, com aquela nota de crédito, a gente consegue mensurar se aquela empresa é uma empresa boa, se ela é uma boa pagadora, se ela é uma má pagadora. Não tem segredo. Tiver uma nota mais baixa, ela com certeza vai te pagar mais para você investir nela. Por quê? Porque ela precisa atrair, ela tem mais risco, né? Agora, se ela é um bancão da vida aí que já tá aqui, ó, não precisa pagar muito para atrair o consumidor, para atrair o investidor. Por quê? Eu sou eu, né? Eu sou bom, eu tenho uma nota alta de crédito aqui. Então, você quer, não quer? Não quer. Vai lá pro banco que te paga mais, mas tem mais risco, tá? Mas como é que é uma forma da gente conseguir mitigar esses riscos? É diversificando. Quando eu abro um leque, é muito mais fácil, muito mais difícil da minha carteira inteira correr um risco muito grande. Marcela, eu tô concentrada no banco tal. Você tá correndo risco daquele banco. Marcela, eu estou concentrado meus 20 milhões, 30 milhões, tudo na empresa tal. Você tá correndo risco daquela empresa. Agora, se eu tenho a minha carteira de investimento toda diversificada, o meu risco é mais baixo, porque eu tenho uma exposição menor nessa empresa, menor naquela empresa, menor naquela. Essa aqui tá um pouquinho melhor, vou me expor um pouco mais. Tá? Então a diversificação, ela consegue diminuir a volatilidade da sua carteira. Por quê? Porque ela vai estar exposta a vários players de mercado e não vai estar concentrado em uma situação só. Gente, impossível nesse mundo aqui é Deus pecar, de resto nada é impossível. A gente viu que 2 bancos muito grandes nos Estados Unidos quebraram. Então assim, pode acontecer, nada é impossível, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, é o nosso dinheiro, o banco ou a corretora ou a empresa ou o governo tá usando o nosso dinheiro. Nada mais do que a gente entender quem é que tá usando o nosso dinheiro. Falar, putz, ali eu não tenho um grande risco de calote, beleza, vou confiar. Mas Marcela, por que a gente não faz isso, tá? Porque, mais uma vez, gente, é onde eu vou sempre falar e martelar. Falta conhecimento, falta cultura, falta a gente entender como é que essa bagaça toda funciona para eu ter discernimento. Não precisa ser especialista de investimento. Quem tem que ser sou eu, que essa é a minha profissão. Mas eu tenho que ter discernimento para conhecer um pouquinho disso, para ninguém me enganar, para eu olhar e falar, não, beleza, vou ficar aqui, não, ele tá falando daquela lá, deixa eu ver aquela empresa lá. Às vezes alguém, a gente sabe, o mundo é feito de N pessoas, tem gente boa e gente ruim em todos os mercados, em todos os lugares aí de atuação, né, em todas as atividades profissionais. Às vezes por benefício próprio da pessoa, ela te indica para um lugar que você não sabe nem se é bom, se é ruim, ela te coloca numa situação ruim. Então assim, por mais que o meu papel, dos meus colegas de profissão é te assessorar, é te orientar, é te explicar, a decisão é sua. Quem tem que saber é você, porque o dinheiro é seu. Quem vai ser afetado é você, tá? Então é muito importante você entender assim, viver é um risco, investimento não é diferente, mas é um risco calculado. Sabe aquela coisa assim, ó, eu sei que eu posso ir até a beira do prédio, eu não posso pular porque eu vou morrer. Então você sabe calcular os riscos da sua vida, no investimento não é diferente. Tá? E sempre buscar uma diversificação em vários ativos, isso vai mitigar muito o seu risco, tá? Porque você fica menos exposto a determinada situação. Beleza? Deu para entender? Eu espero que eu contribua muito, porque a minha intenção é realmente... Gente, presta atenção, o dinheiro é seu. Não larga na mão do Zé, do fulano, do Beltrano, achando que vão cuidar bem do seu dinheiro. O dinheiro é seu. É lógico que o nosso papel é sim desenvolver um bom trabalho, mas você tem que acompanhar junto com as pessoas aí que tem a certificação para isso, para te orientarem. Mas você é o principal. Por quê? Porque vai ser o afetado. Então prestem atenção nesse tema risco. Nós do lado de cá, profissionais éticos, a gente sempre vai olhar para o risco. O cliente vai me perguntar: quanto eu vou ganhar? Quanto vai render? Eu tô preocupada, claro, em te dar um bom rendimento, mas eu tô mais preocupada em quanto você tá correndo de risco.
tá? De acordo com o seu perfil, com as suas vivências, com a sua vida. Cada pessoa é única, cada planejamento é único. Então eu tenho que respeitar as limitações, os limites, o discurso daquela pessoa. Marcela, não estou confortável em perder. Então eu vou te respeitar, vamos colocar em situações, eu tenho situações que vai te atender nesse quesito não perder. Marcela, eu estou acostumada com essa volatilidade. Beleza, vamos procurar produtos legais aí, soluções que vão te trazer uma alavancadinha aí na rentabilidade. Mas esse tema é o mais importante, assim, na minha humilde opinião, assim, que eu vejo, porque a gente tá lidando com vidas, tá? E o risco, querendo ou não, ele tem que ser calculado. É muito triste eu olhar para o meu cliente amanhã ou depois e falar, então, sabe aquele dinheiro que a gente pôs lá na empresa ABC? Perdemos. Por quê? Porque a empresa fechou. Então, a gente já desmistificar que não é investimento, é crédito, já dá para você entender. Você pode passar uma situação na sua vida, ficar apertado e não conseguir pagar uma dívida, pagar um apartamento, pagar um financiamento de um carro. Então, assim, isso pode acontecer. Esse risco, ele existe sim. Não vá na conversa de, você não tem risco, a poupança não tem risco. Todos os lugares têm risco sim. Então, né, gente, quando a gente quer emagrecer, a gente paga rios e fundos no nutricionista. Quando a gente quebra o carro, chama o mecânico para arrumar. Quando eu quero fazer um treino de qualidade, eu procuro um personal. Quando eu tô doente, eu procuro um médico. Por que quando que eu vou mexer com meu dinheiro, eu não procuro alguém que entende, que é especialista no assunto? Então eu acho que isso você tem que frisar muito na sua vida. Tá na hora de nós brasileiros, começarmos a entender essa situação como que eu preciso de alguém para pegar na mão e me acompanhar nessa jornada de investimentos. Porque não é fácil. Não é fácil. Não é como você ir no mercado e olhar e falar, eu vou pegar esse arroz. Ah, não, esse arroz tá mais barato. Não é assim que funciona, certo? O mercado é muito amplo, as soluções que a gente tem são muito amplas. É muito difícil você ir lá na gôndola de investimento e escolher o que vai ser ideal para você. Então, não deixe de procurar alguém para te acompanhar nessa jornada. Só você que entendeu, se inscreve aqui. E você que já vai começar a diversificar, deixa o seu like aqui para mim. Eu só quero isso, beleza?